Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Beleza. O áudio tá bacana aí? Tá sim, professora. Tá bom. Ótimo, então bora lá, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, o que eu vou compartilhar com vocês agora. Vocês deram uma estudada no crescimento. Hoje são 4 horas de aula, tá, gente? Só pra gente ficar assim, feliz. Então bora lá, né? O que a gente vai fazer, né? Agora a gente vai começar um assunto novo e nas próximas 2 horas, né, a gente dá esse assunto novo e aí depois a gente volta para o assunto de crescimento celular para dar uma revisão e para vocês responderem alguns exercícios. Tudo bem? Vocês estudaram alguma coisa relacionada a crescimento celular? Professora? Pode falar, eu estou ouvindo. Nós temos aula hoje presencial, 11 horas na faculdade. E é? Aham. E eu? Como é que a gente faz, então? Ninguém lhe avisou, professora? Não. Vocês vão ter aula de quê? De micro e imuno, com a Girlene. Preciso conversar com a Gi, então. Mas então a gente faz assim. Eu encerro a aula antes, para não prejudicar a aula de micro de vocês. Eu encerro a nossa aula antes, tá bom? E o que é que vocês acham da gente encerrar a aula às 10 horas? Pode ser? Tudo bem. Vocês acham que dentro desse prazo de 1 hora vocês conseguem chegar aqui até a faculdade? Eu não vou ter como, porque eu moro no Augusto Montenegro. Eu teria que sair umas 9h30. Mas eu saindo antes, eu só pegaria o que ficou depois, não tem problema. Tá bom. Então, bora ver como é que a gente vai resolver isso da melhor forma. Como a aula vai ficar gravada e vai ficar disponível, e eu também preciso cumprir o horário, a gente vai fazer assim. Eu vou dar um assunto novo agora, tá? Nessas primeiras 2 horas. E aí, como vai ficar gravado, vocês, né, enfim, me acompanham até agora, até as 9 horas. Depois eu volto para o assunto de crescimento celular, que foi de adaptação, que foi uma coisa que a gente já viu, e aí eu vou passar algumas questões. Mas como também vai ficar gravado, vocês podem assistir depois, tá bom? Pode ser assim. Muito obrigada, Tá professora. certo, professora. Obrigada. Não vai ter problema, porque eu também preciso ficar online até as 11 horas para cumprir o meu horário. Mas como a aula é gravada, não tem problema de vocês, né, saírem, tá bom? Combinados? Sim. Então, Obrigada. então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aqui a aula. Gente, a gente começa a falar hoje, né, sobre as lesões, tá? E aí, deixa eu tirar aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, professora, tá ótimo. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu quero minimizar. Bota pra cá. Então vamos lá, né? Nossa aula hoje, pessoal, vai ser sobre lesão celular, tá? Deixa eu só levantar um pouco na câmera. Vocês estão conseguindo me ver direitinho?
Então, vamos lá, né? Começando. A nossa aula de hoje é sobre lesão celular, tá? Então, como a gente já tinha visto nas aulas passadas, né, a célula, para ela estar saudável, né, para que o processo de saúde possa estar acontecendo naquele momento, as nossas células elas devem estar em homeostase, que é justamente quando elas estão ali em equilíbrio das suas funções, tá? Só que aí o que acontece, pessoal? Dependendo aí dos estímulos que a gente recebe no meio ambiente ou até por alguma alteração que possa acontecer no nosso DNA, as nossas células elas começam a ser estressadas a partir de estímulos nocivos que elas possam estar recebendo do ambiente, tá? Esses estímulos, eles podem fazer com que a célula tenha uma demanda metabólica maior, como a gente viu no caso, por exemplo, aqui, olha, quando a gente começa a frequentar uma academia, depois de um longo tempo parado, né, sem praticar exercício nenhum, você começa lá a frequentar uma academia e aí você acaba aumentando ali a sua demanda metabólica das células musculares, tá? O que as células elas vão fazer? Elas vão se adaptar, tá certo? A esse novo estímulo. E, ok, nós vimos aí que existem vários tipos de adaptação, né? O que acontece, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, da musculação, é um tipo de adaptação chamado de hipertrofia, que é quando o aumento dessa demanda metabólica da célula faz com que essa célula aumente de tamanho, tá? Mas aí pode acontecer que esse estímulo, né, esse estímulo que a célula possa estar recebendo agora, não seja um estímulo tão benéfico para a célula. E aí, esse estímulo ele passa a ser muito intenso e por um longo tempo, tá? Essas duas características de aumento da intensidade de um estímulo nocivo e do tempo de exposição em que as nossas células estão àquele determinado estímulo, pode fazer com que as nossas células elas percam essa capacidade aí de se adaptar. E essa perda de capacidade de se adaptar vai fazer com que ocorram as lesões celulares. E o que é a lesão? É justamente quando a célula ela começa a ter um prejuízo tanto na sua função como na sua morfologia em decorrência aí dessa incapacidade que ela tem de se adaptar, tá? Então, no caso de uma lesão celular, o estímulo geralmente ele é um estímulo nocivo. Por exemplo, quando a gente sai no sol, naquele sol de meio-dia, 2 horas, tá? Você tende a ficar vermelho, você tende a ficar, né, mais corado. E se você passa muito tempo, você pega insolação. Isso é um tipo de lesão. Você passou muito tempo ali recebendo um estímulo nocivo e as suas células, então, elas perderam a capacidade de se adaptar. E aí elas foram, né, lesionadas, tá? Bem, então vamos lá. As lesões, pessoal, elas vão provocar tanto alterações morfológicas, tá? Na morfologia da célula, como também alterações funcionais. Então, tanto a forma da célula como a sua função vai estar prejudicado no processo de lesão, tá? E aí, a gente consegue visualizar essas alterações tanto nas células, como também no seu interstício. Ou seja, o que é o interstício? É aquele espaço que vai ficar entre ali as células, tá? Então, geralmente, quando ocorre algum dano tecidual, a gente consegue observar que vai ter uma mudança tanto na morfologia como na função ali daquele tecido. Você começa a perceber que tem alteração tanto nas células que compõem o tecido, como também alterações ali ao redor daquela célula. Bem, as lesões, elas vão ser classificadas de duas formas, tá? Em lesões reversíveis e lesões irreversíveis. Quando é que uma lesão ela é reversível? Quando você está ali constantemente, né, na presença ali do agente agressor, você está constantemente ali dando aquele estímulo nocivo, tá? A célula ela começa a ter uma mudança na sua forma, na sua função, começa a ficar toda descompensada.
Mas no momento em que você vai e retira esse estímulo nocivo, a célula ela tende a voltar ao normal, tá? Então, essa é a principal ideia do conceito de lesão reversível. E a lesão irreversível, quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando a célula ela se torna incapaz de voltar para o seu estado normal. E ela sempre finaliza, olha só, a lesão reversível é quando a célula ela se torna incapaz de recuperar depois, né, de cessar da agressão. Ela está recebendo o estímulo nocivo, mas você vai lá e retira o estímulo nocivo. Mas aí a célula ela não responde mais, tá? Geralmente, essa célula ela já está caminhando para a morte celular, que é a chamada apoptose, que é a morte programada da célula, quando a célula ela se programa para morrer, e a necrose, tá? A necrose já é quando ocorre ali, né, a morte de um conjunto de células, é a morte do tecido, tá? Bem, então esses aqui são os dois tipos de lesões, né, irreversíveis. A lesão irreversível, ela tem um único destino, tá, gente? Como ela é irreversível, ela está evoluindo sempre para morte celular. No caso das lesões reversíveis, nós vamos ter, por exemplo, as degenerações. O que são as degenerações? São acúmulos que podem acontecer dentro da célula, tá? São acúmulos intracelulares, resultados aí do seu metabolismo, tá? Resultado dessa função celular que está descompensada. E aí, esse acúmulo, tá, de substâncias dentro da célula, ele vai receber diferentes classificações, dependendo do tipo de substância que vai estar acumulada ali presente naquela célula. Então, vamos lá. Nós vamos ter degenerações, né, quando ocorre o acúmulo de líquido, nós temos degenerações, né, quando ocorre o acúmulo de proteína, que é a chamada degeneração hialina. Nós vamos ter degenerações de glicogênio, quando dentro da célula começa a acontecer o acúmulo de carboidratos. Nós vamos ter as degenerações gordurosas, quando dentro da célula a gente vai ter o acúmulo de gordura, tá? Então, a lesão reversível, ela vai ocorrer sempre em que a gente tiver ali induzindo a célula, dando um estímulo nocivo para aquela célula, e ela começa a ter as suas funções descompensadas, e isso vai facilitar o acúmulo de algumas substâncias, como líquidos, proteínas, açúcares e lipídios. Tudo bem até aqui? Nós também vamos trabalhar mais lá na frente, na próxima aula, outro tipo de acúmulo, que são os acúmulos aí, né, de origem exógena, tá? São por exemplo, pigmentos que podem acontecer, né, acontecer aí nos nossos acúmulos de pigmentos que podem acontecer nas nossas células por conta aí de fatores exógenos, né, do meio ambiente, a tatuagem, por exemplo. Tá? Mas isso é assunto para outra aula. Vocês têm dúvidas aqui nesse slide? Ou tá tranquilo? Professora, a senhora pode repetir a lesão celular reversível, por favor? Só para ver se eu fiz algumas anotações certas. A reversível? Tá. Isso. Lesão celular reversível é aquela lesão que você vai dar o estímulo nocivo, a célula ela perde a capacidade de se adaptar e aí ela começa a ter ali todas as suas funções descompensadas. Principal característica da lesão reversível é quando, a partir do momento em que a célula ela é agredida, né, ela vai ter todas essas mudanças, tanto na morfologia da célula como na função da célula. Tá? Mas a partir do momento em que você retira o agente agressor, a célula ela tende a voltar ao normal, tá certo? Às vezes, nem sempre ela volta totalmente ao normal, mas ela não evolui para a morte, tá? Ela tem ali uma alteração de função, tá? Algum dano, algum prejuízo, mas ela não evolui para a morte, tá? Ela melhora o quadro dela a partir do momento em que você retira o agente agressor. Então, esse é um tipo de lesão reversível, certo?
Tudo bem? Entendeu aqui? A lesão irreversível já é ao contrário. Você não consegue, né? Tirou o agente agressor, você não consegue reverter mais o quadro. Quando você tira o agente agressor, no caso da lesão irreversível, a célula, né, mesmo na ausência ali do estímulo nocivo, ela evolui para a morte. Na lesão reversível, não. A célula está presente ali, o estímulo nocivo, você vai lá, retira o estímulo nocivo e aí a célula ela tende a voltar às suas atividades normais, tá? Essa é a principal Obrigada. característica. E aqui tem um esquemazinho que acho que vai melhorar aí o entendimento de vocês, tá? Nós temos aqui um exemplo de uma célula normal, certo? E aí o que acontece? No caso de uma lesão reversível, gente, começa a ter, por exemplo, aqui, o que a gente chama de tumefação. Tumefação celular é quando a célula ela começa a inchar por conta do acúmulo de líquido, tá? Então, existe aí dentro dessa célula, essa célula ela sofreu alguma lesão que prejudicou, tá? Que prejudicou a concentrações de sais dentro dessa célula, tá? Deixa eu falar de forma mais clara. No caso da lesão reversível, olha só, nesse caso aqui a célula está cheia de líquido, tá? Porque ela está recebendo um agente agressor. A partir do momento em que você retira esse agente agressor, essa célula ela tende a voltar ao normal, ou seja, ela tende a voltar a esse estado aqui, ela consegue se recuperar, tá? A gente daqui a pouco já vai ver o que é essa tumefação. Mas esse daqui é o principal, olha, a principal característica da lesão reversível. Lesão reversível, você tem uma célula normal, você tem ali um agente agressor que provoca um desequilíbrio aqui nas funções dessa célula. Aí olha como é que fica essa célula. Ela vai ter uma modificação tanto nas funções dela, tanto que ela vai ficar cheia de água, tá? Nesse caso, como também na forma. Se você olhar aqui, a forma dessa célula aqui é totalmente diferente dela quando ela está normal. Quando você tira o agente agressor, a célula ela tende a se recuperar. Isso daqui é a lesão reversível, tá? Aqui também acontece a mesma coisa. Eu tenho aqui um processo, né? Uma célula normal, você tem aqui um agente agressor, tá? Só que aqui ela está exemplificando que a célula ela vai para a morte celular. Então, aqui, por exemplo, a célula, na presença desse agente agressor, ela começa a morrer, tá? Então, ela começa a se fragmentar, a se quebrar todinho. Esse processo a gente chama de apoptose, que é a morte programada da célula, tá? Então, aqui é o caso de uma lesão irreversível. Mas, professora, a lesão ela pode ser reversível e evoluir para uma lesão irreversível? Pode, tá? Enquanto se você tirar o agente agressor e a célula voltar ao normal, é lesão reversível. Mas até um certo ponto, se você deixar o agente agressor, como nesse caso aqui, olha, a lesão até aqui ela é reversível, mas a célula ela já está desse jeito aqui, tem todas as suas funções prejudicadas, a sua morfologia já está totalmente anormal, tá? E você não retira esse agente nocivo. O que acontece com a célula? Ela vai chegando num ponto em que ela não consegue mais voltar ao seu estado normal. E aí ela já se encaminha ali para a morte, tá? E como eu falei para vocês, no caso das lesões irreversíveis, o destino da célula sempre é morte, tá? Porque você não pode voltar no estado de morte, não tem como você ressuscitar a célula depois. A célula morreu, não tem mais o que fazer, tá? Então, isso é lesão irreversível. Enquanto você puder recuperar a célula para o estado normal, é lesão reversível, tá? Ficou claro esses dois conceitos? Sim. Às vezes eu acho que eu explico tanto que eu posso estar confundindo vocês ao invés de deixar o negócio mais claro, sendo mais objetivo. Se não estiver bacana, vocês vão falando, que aí eu vou tentando ser mais objetiva e explicando de forma mais clara. Bem, existem fatores que podem causar essa lesão celular. E aí,
eu listei aí para vocês essa lista de fatores. O primeiro deles é justamente a privação de oxigênio. Essa privação de oxigênio, ela pode ser chamada de hipóxia, tá? O que é a hipóxia? Quando o prefixo é hipo, significa que é pouco, tá? Ou também a anóxia. O que é a anóxia? Esse A aqui, nas ciências biológicas, geralmente ele indica negação. Então, a anóxia é a completa falta de oxigênio. Vocês sabem que todas as vezes em que a gente respira, a gente está encaminhando ali para o nosso sangue várias moléculas de oxigênio e o sangue leva esse oxigênio para todos os nossos tecidos, né? Então, isso daí é a oxigenação das nossas células. Elas recebem esse oxigênio do sangue, juntamente com esse oxigênio, elas também recebem os seus nutrientes que elas precisam para manter as suas atividades normais. Bem, pode acontecer, tá, de alguma parte do nosso corpo ser lesionado a ponto de que haja uma privação de oxigênio. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem fácil. Quando a gente volta, por exemplo, do supermercado, que a gente está, sei lá, com uma sacola, né, segurando aqui num único dedo. Todo o peso da sacola, como ela está sendo sustentada em um único dedo, ela começa a comprimir as veias. Já aconteceu com vocês, as nossas veias e artérias? E Sim, aí, verdade. Fica roxo, tá? Então, esse roxo é justamente já uma característica de hipóxia, tá? Significa que o sangue não está conseguindo chegar naquele tecido de forma suficiente, não está conseguindo oxigenar. E aí, aquelas células, elas começam a sofrer por conta da privação de oxigênio. É um caso assim, bem fácil do nosso cotidiano de hipóxia, tá? Se prolongar, certo? Esse caso, se prolongar muito, pode acontecer uma anóxia e a pessoa pode vir até perder o membro. Como, por exemplo, quando acontece de você quebrar uma perna, quebrar um braço, e aí o membro, né, ele fica ele fica sem suprimento sanguíneo. Consequentemente, não tem sangue, não tem oxigênio, não tem nutrientes indo para aquelas células, e aí aquele tecido, a tendência dele é morrer, tá? Então, pode acontecer isso daqui, a privação de oxigênio nos nossos tecidos, que vão causar aí a hipóxia ou a anóxia, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, um caso de asfixia, quando as pessoas, elas tendem a ir para altitudes extremas. Pessoas que são, né, que escalam montanhas, por exemplo, quando a montanha é muito alta, à medida em que a gente vai subindo, o ar vai se tornando mais rarefeito, sem oxigênio, tá? E aí a pessoa, ela vai tendo aí dificuldade de respirar, certo? Então, é um caso de privação de oxigênio, tá? De hipóxia, que pode levar o indivíduo até a morte nesse caso. Nós também temos as isquemias. A isquemia é um processo que também pode levar a hipóxia ou anóxia, porque a isquemia ela ocorre quando há uma obstrução arterial. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em aterosclerose? Que é a aterosclerose. Camila, teu áudio está ligado. Show. Desculpa. Vocês conseguem resolver aí em relação ao áudio? Não sei se conseguiram. Enfim. Então, bora lá. No caso da isquemia, pessoal, a isquemia, como eu já falei, está relacionado com a obstrução arterial, tá? Então, as nossas veias e artérias, elas são como se fossem, assim, uma rede de encanamentos, tá? No caso da aterosclerose, por exemplo, é justamente o acúmulo de gordura nessas veias e artérias, que vai dificultando a passagem de sangue
para aquela região, tá? Onde aquela veia ela vai ser destinada. Não sei se eu estou sendo clara, tá? Então, a isquemia, por exemplo, a gente vai ter um processo de isquemia cardíaca, um processo de isquemia no cérebro. Todas as vezes em que eu tiver uma obstrução arterial, em que tiver algo ali dentro da artéria que possa estar impedindo a passagem do sangue, certo? E aí, se o sangue não passa, consequentemente, aquela região que deveria ser alimentada por aquele vaso, ele passa a ficar deficiente, né, em oxigênio e em nutrição, tá? Vocês entenderam o que é isquemia, né? Nós temos também os agentes físicos. Os agentes físicos são, por exemplo, os traumas mecânicos, tá? Vocês que vão ser dentistas, é muito comum, por exemplo, o paciente ele chegar com algum trauma mecânico na boca. Às vezes foi algum acidente que aconteceu e aí ele bateu, machucou, quebrou o dente, enfim. Então, trauma mecânico é sempre aqueles traumas que são derivados ali de acidentes, queimaduras, radiação solar, choque elétrico, radiação ionizante, tá? Então, esses aqui são agentes físicos que podem provocar lesão nas células. Nós temos também os agentes químicos. Os agentes químicos que podem provocar lesão são, por exemplo, o álcool, que é muito prejudicial para o nosso fígado e metabolismo em geral. Nós temos os medicamentos, tá? Nós vimos na aula passada um caso de hiperplasia gengival, não foi? Onde a gente tem aí o aumento da gengiva em decorrência do uso de medicamentos. Então, o que é isso? O medicamento ele acaba, de alguma forma, né, agredindo a gengiva e uma forma daquelas células tentarem se adaptar é aumentando de tamanho. Mas se esse tratamento ele perdurar por muito tempo, dependendo do medicamento, de outros fatores, isso pode provocar uma lesão celular, tá? Pode tornar aí um problema mais sério. Poluentes ambientais, como por exemplo a poeira, o cigarro, venenos, drogas lícitas, tá? Ilícitas, na verdade. Então, esses aí são os agentes químicos que podem estar provocando lesão nas nossas células. Nós também temos os agentes infecciosos, como, por exemplo, os vírus, tá? Quando 95% das pessoas têm herpes vírus, tá? Principalmente o Epstein-Barr, que é até o vírus que eu estudo no meu doutorado. Então, 95% da população mundial já tem um vírus. Os outros 5% quem são? São crianças que ainda não tiveram contato. Mas a partir do momento em que começa a acontecer compartilhamento de colher, de copo, tá? O beijo na boca, às vezes a mão suja que a mãe toca na boca do bebê, então isso já vai fazer com que a criança ela já contraia o vírus. E aí, uma das principais características, né, de um dos vírus do grupo herpes é justamente aparecer aquelas bolinhas na boca, tá? Então, aquelas bolinhas ali já são um tipo de lesão celular, certo? Provocada aí por vírus, bactérias, fungos, protozoários. Na nossa boca, pessoal, tá tudo cheio disso daqui, ó, bactéria e fungos principalmente. Eles são os principais constituintes aí do biofilme, tá? Que vai compor aí a placa, né, a placa bacteriana, tá? Então, na nossa boca vai ter aí bactérias, fungos, protozoários, tá? Que geralmente vai vir aí na nossa alimentação, às vezes vermes, em que a gente, por exemplo, a Ascaris lumbricoides, popularmente conhecida como lombriga, ela é um tipo de verme em que uma das etapas de maturação dos ovos dessas vermes é justamente no pulmão. E quando a pessoa ela passa, né, tá com uma incidência muito grande de vermes, muitas vezes a pessoa ela acaba expelindo ovos na saliva, tá? Enfim, então a gente vai ter aí vírus, bactérias, fungos, protozoários. A gente tem também, né, agentes que causam lesões como as reações imunológicas, e aí nós temos as doenças autoimunes, como por exemplo o vitiligo. Nós temos defeitos genéticos, como, por exemplo, a anemia falciforme, que é uma mutação que ocorre no nosso DNA, e essa mutação provoca a deformação das nossas hemácias,
prejudicando aí o transporte do nosso oxigênio. Uma hemácia normal, ela é bicôncava, tá? É como se fosse uma almofada com uma depressãozinha ali no meio. E é justamente nessa depressão onde se é levado ferro e oxigênio. No caso da anemia falciforme, as hemácias elas já vão ter ali um formato de foice. E isso prejudica muito o transporte, principalmente de ferro. Nós temos as alterações nutricionais, obesidade, desnutrição, tá? Então, esses aqui são as principais causas de lesão celular. Só dar uma adendo bem aqui, por exemplo, no caso de obesidade, pessoal, qual é o tipo de lesão que ela vai provocar? A obesidade, por exemplo, ela pode provocar problemas no fígado. Um desses problemas é a esteatose hepática. Então, a gordura começa a se depositar no fígado e isso vai agredindo as suas células. Se isso não for cuidado com o tempo, evolui para um quadro chamado cirrose, tá? Nós temos também aí a desnutrição. No caso da desnutrição, acontece, por exemplo, quando a mulher está grávida. Vou dar um exemplo aqui, quando a mulher está grávida, que não não toma vitaminas do complexo B, né? Está vivendo um quadro de desnutrição, isso pode prejudicar o desenvolvimento do feto, tá? Porque as células ficam sem os nutrientes necessários para que o feto ele possa se desenvolver, tá? Outro exemplo de desnutrição que pode causar lesão, que eu já até falei na aula passada, é o escorbuto, que é justamente a falta de vitamina C. E aí vai provocando, né, aquele fenótipo que a gente viu, aquela sintomatologia que a gente viu, que é justamente o sangramento das gengivas. Tá? Então, esses aqui são alguns casos de, né, alguns fatores que vão provocar aí as lesões celulares. Tá? Alguma dúvida até aí? Vou passar, tá? Bem, vamos começar a falar agora sobre as lesões celulares reversíveis, tá? E aí, as lesões celulares reversíveis, dentro delas, nós vamos ter as degenerações. Então, o que é as degenerações, tá? As degenerações, elas vão ser acúmulos, como eu já falei para vocês, de substâncias dentro da célula, tá? Então, aqui eu até coloquei esse pequeno conceito, então, lesões reversíveis decorrentes de alterações bioquímicas, ou seja, alterações no próprio metabolismo da célula, tá? E morfológicas vão resultar no acúmulo de substâncias no interior das células. Esses acúmulos são justamente de substâncias que já existem na célula, é muito importante a gente ver isso, tá? Então, olha só, enquanto algumas alterações são temporárias ou adaptações, outras são graves e implicam na progressão em direção à morte celular. Isso aqui já é no caso das lesões, né, que passam de ser reversíveis, elas evoluem para lesões irreversíveis, tá? A degeneração pode ser reversível se o estímulo nocivo ele for retirado, certo? Se ele perdurar por muito tempo, essa lesão ela vai evoluir para um quadro irreversível. As lesões reversíveis, né, ela só será reversível se a lesão não causar dano significativo. Olha só, na membrana celular, tá? E na membrana do núcleo. E o DNA, ele for preservado, tá, gente? Então, a lesão, a partir do momento em que ela começa a atacar órgãos vitais da célula, como as membranas e o núcleo, ela já passa a ser uma lesão irreversível, tá? Bem, é importante para a gente entender o processo de degeneração, de acúmulo de substâncias dentro da célula, né? Para a gente poder entender essas substâncias que se acumulam dentro da célula, é importante a gente ter essa visão de que a célula ela vai ser composta, tá, por alguns componentes principais, como, por exemplo, água, eletrólitos, que são átomos de sais, tá, lipídios, carboidratos e proteínas. E aí eu até coloquei aqui para vocês, olha só, esses esquemas aqui.
Aqui a gente tem, né, o modelo mosaico fluido da membrana plasmática, tá? E aí nós temos aqui, olha, nessa membrana a presença de carboidratos, a presença de colesterol, que são lipídios, tá? Na verdade, cada uma dessas cabecinhas aqui são cadeias enormes de lipídios que vocês, lá na biologia celular, já devem saber que são os fosfolipídios, né? Então, essa é a composição básica da membrana plasmática. Eletrólitos, que vão passar aqui por essas proteínas de canais, tá? As proteínas, então a nossa membrana celular vai ser toda cheia de proteína, toda cheia de carboidrato, toda cheia de lipídios, aqui como, por exemplo, o colesterol, os fosfolipídios, tá? E através dessa membrana vai passar a água, e através dessa membrana vai passar aí os sais, que são justamente os eletrólitos. Qualquer problema que possa acontecer, tá? Dentro da célula, que possa causar o acúmulo de uma dessas substâncias, vai gerar uma lesão, tá? E aí a gente já vai ver aqui, olha só. As alterações degenerativas, elas vão afetar 3 respostas celulares básicas. Ou seja, quando ocorre alguma alteração no balanço hidroeletrolítico, tá? Ou seja, quando ocorre algum problema no balanço de água e sais dentro da célula, a gente vai ter um tipo de degeneração, certo? Então, lembrem que a célula é formada de água e eletrólitos, mas a gente precisa ter esses componentes em uma determinada concentração. Eu não posso ter de mais e não posso ter de menos. Porque se tiver uma a mais e outra a menos, se isso não tiver em homeostase, não tiver em equilíbrio, a gente tem aí uma degeneração, tá? Então, esses aqui são os 3 mecanismos básicos para que ocorram as degenerações. Alteração no balanço hidroelétrico, tá? Hidroeletrolítico, que vai formar o edema celular. O edema celular é justamente quando a célula vai inchar por conta do acúmulo de água. Outro fator é a sobrecarga de produtos catabólicos, como glicogênio, lipídios e proteínas. Nós vimos que, principalmente a membrana plasmática, ela vai ter esses 3 componentes aqui. Vai ter o glicogênio, que são os carboidratos, que vão estar presentes lá na membrana. Vai ter os lipídios, que vão estar presentes, né? Vão ser representados pelas moléculas de colesterol e pelos fosfolipídios. E as proteínas, que vão também estar submersas lá na membrana. Isso eu estou falando de membrana, tá, gente? Se a gente for para dentro da célula, para dentro do citoplasma celular, a gente vai ter muito mais, né? Uma quantidade muito maior de carboidratos, de lipídios e de proteínas, certo? Então, vamos lá. Então, as degenerações, elas podem acontecer também por conta dessa sobrecarga aqui, olha, dessas três substâncias. Isso porque a composição celular envolve lipídios, carboidratos e proteínas, tá? Nós também vamos ter um terceiro fator que vai provocar as degenerações, que são acúmulos de produtos complexos não degradáveis, alterações no processamento de excreção celular, ou seja, aquele nutriente que a célula recebe, ela metaboliza, quebra, e aí ela não quer mais e joga fora, tá? Se eu tiver alguma falha nesse processo, aquele produto que era para ser excretado começa a ficar acumulado dentro da célula e isso começa a provocar uma lesão, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, pigmentos, minerais, substâncias exógenas. Um exemplo é o gás carbônico. Você consegue ficar muito tempo sem respirar, tá? Se você passar muito tempo sem respirar, primeiro que você não está colocando oxigênio para dentro das suas células. Segundo, que você começa a provocar o acúmulo de CO2 dentro das suas células, que também é muito tóxico para a gente, tá bom? Então, essas aqui são as 3 alterações, né? 3 respostas celulares básicas que vão favorecer aí o surgimento das degenerações, tá? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Pessoal, eu destaquei esses 2 pontos aqui porque são os pontos que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Então, nós vamos ver as degenerações provocadas aí pela alteração no balanço hidroelétrico.
nós vamos ver as degenerações provocadas pelo acúmulo de carboidrato, pelo acúmulo de lipídios e proteínas, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver isso daqui. Então, vamos lá, olha só. Como eu já falei para vocês, nós vamos ter 4 tipos de degenerações, tá? Nós vamos ter as degenerações hidrópicas ou tunefação celular, que é todas as vezes onde ocorre o acúmulo de líquido dentro da célula. Nós vamos também ter a degeneração gordurosa ou também, né, a degeneração gordurosa. A degeneração gordurosa ela é provocada pelo acúmulo de lipídios, tá? Nós vamos ter a degeneração hialina, que ela vai ser provocada pelo acúmulo de proteína. Nós vamos ter a degeneração glicogênica, quando ela é provocada pelo acúmulo de glicogênio, ou seja, de carboidrato. Tudo bem, gente? Então, se a gente for prestar atenção, a célula ela vai ter uma grande quantidade de água e sais, tá? A célula vai ter uma grande quantidade de lipídios, a célula vai ter uma grande quantidade de proteínas e uma grande quantidade de oxigênio, de glicogênio na sua composição. Só que cada uma dessas substâncias a gente precisa ter na quantidade correta. Se eu tiver a mais, se eu favorecer o acúmulo de alguma dessas substâncias dentro da célula, isso vai provocar uma lesão, tá? Mas lembrando, se a lesão ela é reversível, isso significa que a partir do momento em que eu tiro aquele estímulo que possa estar provocando o acúmulo dessas substâncias dentro da célula, né? Se eu tiro esse estímulo, a célula tende a voltar ao normal, tá? Se eu não tiro essa lesão, que agora é reversível, ela pode evoluir para um quadro irreversível, tá? Professora, o que é tumefação celular? É acúmulo de água? Vou falar dela agora, Ah, tá. tá? Então, olha só, a tunefação celular, ela também é chamada de degeneração hidrópica e ela também pode ser chamada de edema celular, tá? Então, a degeneração hidrópica, tunefação ou edema celular, ela vai acontecer todas as vezes que houver perda do controle osmótico de entrada e saída de água da célula. Eita, e aí? Vocês entenderam? Posso passar para o próximo slide? Não. Tá. Bora, então, lembrar lá do nosso primeiro semestre, das aulas de biologia celular e das aulas de bioquímica. Das aulas de bioquímica e biologia celular, para a gente relembrar o que é esse termo osmótico, tá? O que é osmose? A osmose, gente, ela é a passagem de água, tá? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, lembra que na vida tudo tem que estar em equilíbrio, né? Então, se eu tenho um ambiente em que ele está muito concentrado de alguma coisa, no caso aqui de sais, por exemplo, tá? Voltando, né? Se a gente está num ambiente que esse meio ele está muito concentrado, a água ela tende para ir para esse meio muito concentrado, que é justamente para diluir essa concentração. Então, isso é osmose, tá? É a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ficou claro esse conceito? Sim. Sim. Tá. Agora a gente vai lembrar que lá na aula de biologia celular, quando vocês estudaram aí os componentes da membrana plasmática, vocês viram que na membrana das nossas células, a gente tem várias proteínas que funcionam como proteínas de canal, né? Que é justamente proteínas de canal por quê? São proteínas que servem como se fosse assim uma porta de entrada e saída de substâncias para dentro da célula, tá? Algumas dessas proteínas permitem a passagem de água, outras dessas proteínas permitem a passagem de outras proteínas, outras proteínas vão permitir a passagem de sais, e é justamente aqui que eu quero chegar. Tem uma proteína, tá?
que é muito importante para o controle de entrada e saída de sais dentro da célula, que é justamente as proteínas relacionadas aí com a bomba de sódio e potássio. Certo? Vocês lembram disso? Sim. As proteínas que são responsáveis aí pela entrada e a saída de sódio e potássio nas nossas células são proteínas que elas executam um processo chamado processo ativo, né? Que exige o gasto de energia, ou seja, a produção de ATP. Então, nesse caso, a célula, ela precisa ela precisa ter energia para que ela possa estar fazendo esse transporte de sais, a entrada de sódio e a saída de potássio e vice-versa, certo? Entenderam até aqui? Bem, entenderam? Sim, professora. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? É porque eu estou indo lá no interior, nas entranhas do processo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá. Todas as vezes, né, em que a célula tiver algum problema, principalmente com ATP, produção de ATP, de repente ela está, ela teve algum problema com a produção de ATP, que é justamente a moeda energética da célula. Então, quando ela tem algum problema com a produção de ATP, ela não vai ter energia para movimentar essa bomba, tá? De sódio e potássio, essa proteína. E aí, gente, a gente começa a ter um acúmulo de sais aqui dentro da célula, tá? Justamente por quê? Porque eu não tenho mais saída desse sal. A saída desses íons não está mais sendo controlada. E isso está fazendo com que haja o acúmulo de sais dentro da célula, certo? Aí lembra da osmose, né? A célula está lá no ambiente, no nosso corpo, no caso, que é um ambiente muito rico em água, 73% do nosso corpo é água, tá? É composto aí por água. Então, a célula está num ambiente muito rico em água. A partir do momento em que a água, né, ela começa a entender que existe ali naquela célula um ambiente com uma alta concentração de sal, a célula, a água, ela começa a entrar dentro dessa célula. E justamente para diluir mais esse sal que está presente dentro da célula, tá? E isso provoca esse efeito de tunefação, ou seja, a célula ela vai aumentar de tamanho, tá? A gente tem aí o aumento do volume celular, por conta da grande quantidade de água presente dentro dessa célula. A água ela entra justamente para tentar equilibrar essa concentração de sal dentro da célula. Vocês entenderam aí? Entenderam? Pode perguntar. De boa? Posso continuar então, né? Então, pessoal, qualquer problema, tá, que possa prejudicar a permeabilidade celular, que favoreça que essa perda de controle osmótico, né, ou provoque alguma alteração aqui nas bombas de sódio e potássio, vai fazer com que a célula ela sofra uma degeneração hidrópica, tá? Que é quando a gente vai ter aí, né, o aumento do volume da célula. Tudo bem? Beleza. Seguindo o mesmo raciocínio, a gente vai ter também defeitos na bomba de cálcio, tá? Então, da mesma forma que acontece aí com a bomba de sódio e potássio, acontece aqui com a bomba de cálcio. A gente vai ter algum problema, tá? Com o cálcio, na bomba de cálcio, e aí o que acontece? Começa a ter o aumento de cálcio no citoplasma celular. O aumento desse cálcio, gente, vai fazer com que a célula tenha uma redução de ATP, ou seja, ela diminui a produção de ATP, tá? Consequentemente, ela tem uma diminuição na produção aqui dos fosfolipídios.
Consequentemente, a gente vai ter também o surgimento de proteases, que são proteínas que vão degradar outras proteínas, então ela tem a função ali de degradação de outras proteínas, e isso é muito perigoso, as proteases, porque aqui a célula está cheia de proteína. Se você começa a ter a produção de proteases, elas vão começar a degradar outras proteínas que possam estar ali perto. E aqui na membrana celular, gente, tem muita proteína, tá? Se essas proteases elas chegarem aqui na membrana celular, essa lesão ela já passa a ser irreversível, porque elas vão começar a degradar a membrana da célula. E aí a célula começa a ficar toda fragmentada, tá? Nós temos também as endonucleases. Endonuclease é outro tipo de proteína, de enzima, que ela vai provocar a lesão na cromatina, ela provoca lesão no DNA, tá? Então, aqui, né, quando eu tenho problemas na bomba de sódio e potássio, a gente já tem, assim, quando eu tenho problemas aqui com a bomba de cálcio, tá? Eu já tenho, assim, um mecanismo avançado também de degeneração hidrópica, tá? Se eu não tirar esse estímulo nocivo que esteja provocando o aumento de cálcio dentro da célula, tá? O cálcio, ele é muito importante dentro das nossas células e ele é até armazenado para ajudar a gente, por exemplo, nas sinapses neurais, nas células musculares, é muito importante para a gente estar fazendo esse movimento, tá? Então, a gente tem toda uma via de sinalização bioquímica mediada aí pelo cálcio, que é armazenado e está presente aí dentro das nossas células. Mas eu preciso ter uma quantidade de cálcio específica, eu não posso também ter demais. Senão, dentro da célula, a gente começa a ter aí vários problemas, tá? Uma variação muito grande, uma alteração muito grande na função da célula. E, consequentemente, isso começa a provocar lesões mais sérias, como, por exemplo, as lesões no DNA, tá? Tudo bem aqui? O acúmulo de cálcio, pessoal, ele vai provocar a formação de poros nas mitocôndrias. E vocês sabem que as mitocôndrias é uma importante organela relacionada aí com a respiração celular, tá? E é justamente a mitocôndria que ela produz uma boa parte do nosso ATP gerado aí nas nossas células. Então, se esse cálcio ele começar a acabar aqui com essa membrana mitocondrial, consequentemente, a gente começa a ter essa diminuição aqui de ATP, tá? Provocado aí pelo aumento nos níveis de cálcio da célula. Vocês entenderam isso aqui? Sim, professora. Tá bom. Outro tipo aqui de mecanismo de degeneração hidrópica é justamente a hipóxia. A hipóxia é outro fator que pode reduzir a produção de ATP, tá? E se reduz a produção de ATP, é por quê? Porque ela não vai deixar oxigênio lá para as nossas células. Lembra que a respiração celular, que ocorre lá nas mitocôndrias, ela é baseada na presença de oxigênio. Então, o ATP, ele é produzido a partir do oxigênio que chega até as nossas células. Se a gente está sofrendo um quadro de hipóxia, de diminuição nos níveis de oxigênio, automaticamente a gente diminui a produção de ATP. Automaticamente, né, a célula ela deixa de ter energia para gastar em mecanismos como, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, como, por exemplo, a bomba de cálcio. Vocês estão entendendo como uma coisa vai levando a outra, tá? E aí a gente começa a ter, né, um acúmulo de sais dentro da célula, de íons dentro da célula, e, consequentemente, isso faz com que entre uma grande quantidade de água dentro da célula, tá? Nós temos também as toxinas e radicais livres, tá? Que lesam diretamente a membrana celular. Radicais livres, pessoal, são moléculas instáveis, certo?
Então, o radical livre, ele é uma molécula em que ela não está com todos os seus elétrons aqui circulando, ela não está em equilíbrio. Então, ela vai desestabilizando as outras moléculas presentes aí no nosso corpo. E aonde ela chega, ela desestabiliza e vai provocando danos, tá? Nós temos também substâncias que são inibidoras de proteínas que fazem a síntese de ATP, tá? E aí essas substâncias inibidoras que prejudicam a produção de ATP também, consequentemente, diminui essa energia que a célula precisa para gerar, para botar para funcionar as bombas de sódio e potássio e as bombas de cálcio, tá? Então, esses aqui são os mecanismos que estão envolvidos com a degeneração hidrópica, certo? Gente, continuando aqui, olha. Esse slide aqui é só para ficar mais claro para vocês, tá? A gente tem uma lesão, essa lesão provocou uma hipóxia, tá? Essa lesão pode ser o quê? Essa lesão, de repente, pode ser um corte muito profundo que você teve no braço, ou de repente algum membro que a pessoa perdeu, tá? Então, quando a pessoa ela perde algum membro, consequentemente não tem mais sangue indo para aquele membro, tá? Que está ali separado do corpo. Então, ali é um tipo de lesão que provavelmente vai ser uma lesão irreversível. Por quê? Porque aquelas células elas vão começar a sofrer um processo de hipóxia, tá? Que é a diminuição aí de oxigênio. A gente não tem mais oxigênio indo lá para as mitocôndrias, consequentemente as mitocôndrias não conseguem mais sintetizar tanto ATP, tá? Se eu não tenho mais tanto ATP disponível na célula, consequentemente eu começo a ter problemas aqui com a entrada de sódio, água e potássio e cálcio dentro da célula. E aí a gente começa a ter o acúmulo de sais dentro dessa célula. O acúmulo de sais vai fazer com que haja um aumento da pressão osmótica, que é quando eu tenho tanta água entrando ali na célula, que a célula ela começa a ficar, né, começa a estufar, tá? Então, quando eu tenho aqui o aumento da pressão osmótica, eu tenho mais água entrando dentro da célula. E aí eu começo a ter problemas aqui também no retículo endoplasmático, porque ele começa a se distender. O retículo endoplasmático, ele é um sistema de bolsas, tá? E aí, como o cálcio ele fica armazenado no retículo endoplasmático, boa parte dessa água começa a entrar muito nas vesículas ali do retículo e começa a inchar essas vesículas, tá? E aí eu começo a ter um processo de degeneração hidrópica acontecendo. E aqui tem exatamente esse processo que eu estou falando para vocês, olha. Nós temos aqui a lesão acontecendo, tá? Cada um desses pinguinhos são moléculas de sais, certo? Só que aí, né, começa a entrar muita água aqui produzida pelas células, aqui a entrada de água, entrada de sódio e água na célula, tá? Começa a ter uma grande entrada de água na célula, a célula vai ficando desse jeito, certo? E aí, aqui, a gente vai ter a distensão das cisternas do retículo endoplasmático, que é justamente uma grande quantidade de água que vai entrar aqui nessas bolsas, tá? E isso vai provocar justamente, né, como se fosse essa quebra do retículo endoplasmático, ele vai se transformar em vários vacúolos, tá? E isso, né, juntamente com o acúmulo de água que vai ter aqui também no citoplasma, vai fazer com que a célula ela fique com esse aspecto, né, de inchado, tá? Bem, esse daqui é todo o processo que está acontecendo, tá, gente? Diminuição de ATP, lesão da mitocôndria. Se lesa a mitocôndria, eu tenho um aumento aí da entrada de cálcio, tá? Nós vamos ter aqui, começa a ter o aumento das lesões dos lipídios, lesão acontecendo na membrana da célula, lesão acontecendo aqui no DNA, tá? E aí, quando começa a acontecer as lesões aqui na molécula de DNA, essa lesão aqui, olha, já não é mais reversível, ela passa já a ser irreversível, porque a célula ela tende a entrar em apoptose, tá? Então, esses aqui são os mecanismos de degeneração hidrópica. Bem, agora a gente vai ver
como é que fica o órgão no aspecto macroscópico, tá? Então, naquele órgão está acontecendo ali uma degeneração hidrópica. Como é que a gente enxerga macroscopicamente esse órgão? Então, olha só, essa degeneração hidrópica, ela causa um edema, tá? E aí, geralmente, o aspecto macroscópico que a gente vê nos órgãos é esse aqui, tá, gente? O órgão, ele aumenta de tamanho, tá? Por que ele aumenta de tamanho e de peso? Porque todas as suas células estão cheias de água, tá? E elas estão todas estufadas. Então, eu tenho aí o aumento do órgão. Nesse caso aqui é o fígado, tá? E esse órgão, ele também é mais pálido, ora, porque ele está ali cheio de água. Então, ele vai perdendo a coloração normal das suas células, tá? E microscopicamente, como é que a gente enxerga essa degeneração hidroscópica? Isso daqui é importante, tá? Para a gente reconhecer o tecido quando ele está sofrendo, né, desse processo de degeneração. Então, a gente tem aqui, olha, o aumento do tamanho da célula, do citoplasma, aparentemente ele vai estar inchado, turbo, os núcleos eles vão estar deslocados para a periferia, vai ter alterações celulares do tipo piquinose, que é a diminuição do tamanho da célula, e cariose, que é o rompimento da carioteca. Então, vamos ver aqui na imagem, olha só, aqui eu tenho uma lâmina de um fígado normal, tá? Então, isso daqui eu tenho uma resolução, que é a mesma dessa, aqui é um fígado normal e aqui é um fígado com degeneração hidrópica, tá? Então, percebam aqui, olha só, eu não sei se vocês conseguem observar na imagem, mas aqui as células, elas estão bem delimitadas, tá? E você consegue ver, olha só, que existe um núcleo aqui que está bem centralizado. Olha essa célula aqui, você consegue perceber aqui no entorno dela, tá? E bem no meio dessa célula a gente vai ter um núcleo aqui do lado do mesmo jeito. Vocês estão vendo essa mãozinha, né, que eu estou passando aqui? Sim. Alguém me dá um sinal? Beleza. Então, vocês estão conseguindo observar essas alterações? Olha, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra célula. Esses pontinhos mais escuros que eu estou mostrando para vocês é o núcleo das células, tá? Então, aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma célula e aí eu estou dando em volta aqui da membrana dela, tá? Aqui já é outra, certo? E no meio dessas células a gente vai ter esses pinguinhos mais escuros que são os núcleos, tá? Se eu for vir para cá, olha só, aqui eu tenho uma célula, vocês estão conseguindo observar aí a separação entre essa célula aqui e essa daqui, tá? Então, aqui eu tenho o núcleo dessa célula, e aqui eu tenho outra célula e está aqui o núcleo dela. Aqui eu tenho outra célula e está aqui o núcleo dela. Então, as células, elas estão assim, todas bem redondinhas, né? Todas ali delimitadas, e o núcleo, eles estão sempre aqui no meio dessas células. Isso daqui é um fígado normal, tá? Quando a gente vem para uma lâmina onde o fígado está sofrendo de um processo de degeneração hidrópica, olha o que acontece. Eu tenho essa célula aqui, por exemplo, olha. Tu tá vendo que o entorno dela, o citoplasma, vai estar bem mais claro do que esse daqui. Esse daqui, o citoplasma está todo corado, se você for observar. Aqui não. O citoplasma está mais claro, tá? E isso daqui, essa zona mais clara, é justamente onde há uma grande quantidade de água presente nessa célula. O núcleo, ele vai estar um núcleo mais periférico, um núcleo mais para o lado da célula, mais próximo da membrana celular, tá? E aí, se você for observar, olha, todas as células vão ter esse padrão, tá? Então, aqui, olha o citoplasma dessa célula aqui como tal, todo cheio de água, tá? Então, você consegue perceber que aqui as células, elas estão mais inchadas, e os núcleos eles vão estar mais afastados, não é um núcleo centralizado como esse aqui no caso, tá? Então, aqui é um caso aqui são os aspectos microscópicos da degeneração hidrópica, certo? Bem, a gente segue agora para outro tipo de degeneração, que é a degeneração, gordurosa ou esteatose. Pessoal, da degeneração hidrópica, vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo?
Tá tranquilo, pessoal? Deixa eu olhar para cada de vocês aqui, que bateu saudade. Égua, ninguém tá aparecendo. Enfim. Tá tranquilo, professora. Beleza. Então, vocês tá de boa, né? Posso continuar então. Vocês entenderam que as degenerações vão ser sempre acúmulos. Nesse primeiro caso que a gente viu foi o acúmulo de água dentro da célula. Por que água? Porque eu tive problemas ali com a bomba de sódio e potássio e com as bombas de cálcio. Então, se eu tenho uma demanda muito grande de cálcio, potássio, de sais ali dentro da célula, consequentemente a água vai querer entrar para tentar diluir, tá? Essa daí é a lei da osmose, certo? Então, aí a gente vai ter a degeneração hidrópica, ou edema, ou tunefação celular, tá? A gente vai ver agora a esteatose, tá? A esteatose, gente, é gordura, tá? Degeneração gordurosa, também chamada de esteatose, significa que dentro da célula a gente tem um grande acúmulo de lipídios, tá? E aí os lipídios, eles são importantes pra gente, tá, gente? Quando a gente fala assim, vou fazer uma dieta pobre em gordura. Gente, a gente precisa de gordura, de lipídio, em basicamente todas as nossas funções celulares. Olha só, os lipídios, eles estão presentes nas nossas membranas de célula, tá? Então, a gente vai ter aí o colesterol, que está presente na membrana das nossas células. A membrana das nossas células e a membrana nuclear é feita de fosfolipídio, tá? Nós temos hormônios que são a base de lipídios. Nós temos vitaminas que são a base de lipídios. Então, as gorduras, elas são muito importantes para a manutenção do nosso metabolismo. Claro que em excesso, e dependendo também do tipo de gordura, né, de lipídio, você pode, né, estar prejudicando também o metabolismo, tá? Mas o consumo de gorduras regular e gorduras boas é importante, tá bom? Então, vamos lá. Os ácidos graxos livres e monoglicerídeos, que são obtidos aí da alimentação e tecido adiposo. Então, essa gordura, ela é absorvida pelo intestino delgado. Quando a gente consome, tá, as gorduras na nossa alimentação, vocês devem ter comido hoje, sei lá, um pão com manteiga, uma tapioca com manteiga, né, ou um queijo, enfim, um queijo rico em gordura. Então, essa gordura, quando ela entra, né, no seu ali, ela passa pelo teu trato gastrointestinal e ela chega ali até o teu intestino delgado, essa gordura ela passa para a corrente sanguínea e ela é transportada pelo sangue. E dessa forma ela vai ali chegando em todos os tecidos do nosso sangue. Em todos os tecidos do nosso corpo, tá? Então, ela vai passar pelo fígado para ser metabolizada e lá ela vai receber um tratamento que é chamado de esterificação, tá? Depois elas vão ser transportadas e elas são transformadas em triglicerídeos, que por sua vez podem ser transformados em colesterol, fosfolipídios e corpos cetônicos. Então, a gordura ela entra dentro do nosso corpo. Aí ela é metabolizada pelo fígado e lá no fígado ela começa a receber vários tratamentos que vão transformando, né, essa gordura aí, esses lipídios em diferentes moléculas, tá? O acúmulo desses lipídios, ele se dá por erro na entrada, na utilização ou na eliminação dessas moléculas. Então, as células elas vão precisar de ácido graxo para produzir as membranas, hormônios e até os neuromoduladores. Então, aqui eu tenho mais ou menos um modelozinho básico, tá? De como é que ocorre o metabolismo dos lipídios. Não é o foco da nossa aula, mas é só para vocês entenderem, tá? Então, nós temos aqui, olha só, a comida entrando pelo trato gastrointestinal, aqui nós temos o esôfago, nós temos aqui o estômago, e aqui a gente tem o nosso intestino delgado. Cada uma dessas vesículas que vocês estão vendo aqui são moléculas de gordura, tá?
que uma vez elas estando aqui no nosso intestino, elas conseguem entrar aqui pela nossa corrente sanguínea. E através da nossa corrente sanguínea, uma parte dessas gorduras ela vai ser aqui metabolizada no fígado. Então, metabolizada aqui no fígado, uma vez que elas são metabolizadas aqui no fígado, né, elas recebem um tratamento e aí elas saem, tá? Já tratadas. Por exemplo, olha só, esse aqui em azulzinho, ele entrou como se fossem moléculas de quilomicrons, tá? Que são pequenas vesículas ricas em colesterol. Ele recebe um tratamento aqui no fígado e ele vai sair como moléculas de VLDL, que é aquele LDL que a gente conhece, o colesterol ruim, que ele entra aqui volta para a corrente sanguínea e vai, por exemplo, aqui para o tecido adiposo, ser acumulado lá, ou então ele vai aqui para as células musculares, onde a gente vai estar utilizando esse tipo de gordura para exercer as funções normais da célula, tá? Também pode ir aqui, olha só, para as células hepáticas e vai sendo distribuído aí para os mais diversos tipos de células do nosso corpo, tá? Mas quem faz o processo de tratamento aqui das gorduras é o nosso fígado. E aí, quando ocorre algum problema, pessoal, aqui, né, nesse metabolismo, a gente pode começar a ter o acúmulo de gordura, tá? Principalmente no fígado, porque ele é um dos órgãos responsáveis por esse metabolismo. Mas quando você tem uma demanda de gordura muito grande, você está ingerindo uma quantidade grande de gordura, você está sobrecarregando o seu fígado e também você pode estar sobrecarregando, né, todo o seu sistema como um todo, tá? Principalmente o sistema circulatório, porque perceba que esses lipídios eles entram aqui, são metabolizados no fígado e voltam para a corrente sanguínea. Se você tem uma demanda muito grande de gordura nesse sistema, você pode provocar o acúmulo de gordura aqui no fígado, você pode provocar o acúmulo de gordura aqui nas suas artérias, tá? Provocando o que a gente chama de aterosclerose, que é o surgimento de placas de gordura aqui na artéria, e isso diminui o fluxo sanguíneo e pode mais tarde provocar uma isquemia, tá? Que a gente já viu o que é lá no início da aula passada, ou lá no início dessa aula. Bem, continuando aqui, quando a gente tem um acúmulo de triglicerídeos, que é um tipo de lipídio, ele é mais comum nas células do fígado. As células do fígado, ela recebem um nome específico, que são os hepatócitos, tá? Então, pode ainda acontecer no coração, nos músculos esqueléticos, rins e outros órgãos. Pode ser causada por substâncias químicas, como drogas, álcool, creolina. Gente, para de tomar creolina, por favor, tá? Fenol, destruição de proteínas, diabetes, obesidade e anórexia, tá? Então, o acúmulo de triglicerídeos, ele pode ser causado por todos esses fatores aqui. Existe, pessoal, o que a gente chama de síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela acontece quando o indivíduo ele começa a desenvolver várias doenças, né, várias condições, na verdade, que pode ser ocasionada pelo acúmulo desses triglicerídeos, como, por exemplo, a diabetes, a obesidade. E aí, dentro da obesidade, a gente tem, por exemplo, o volume abdominal, tá? Aumentado. Então, quando a pessoa ela tem aquela barriguinha, né? Aquela barriga ela é um mau sinal, que ali tem uma grande quantidade de tecido adiposo, certo? E aí, essa barriga, né, rica em tecido adiposo, ela é um mau sinal, porque ela indica que você tem um grande acúmulo de lipídios, tá? De gordura. Então, essa gordura ela pode estar alojada não só na barriga, mas ela pode estar alojada nos vasos sanguíneos, pode estar alojada em artérias importantes que irrigam sangue para o coração, tá? Então, aí eu tenho toda uma condição, certo? A gente vai ver aqui a degeneração gordurosa na lâmina, tá? Então, nós temos aqui o fígado normal, tá? E aí, mais ou menos do mesmo jeito, tá, gente?
da condição lá da tumefação celular. Nós vamos ter aqui, olha, essa daqui é a lâmina de fígado normal, vocês já sabem qual é a característica aqui desse tecido, que é justamente o núcleo, ele é centralizado mais aqui no meio da célula, tá? E aí, quando a gente vai, olha só, aqui para um tipo de esteatose, a gente começa a ver esses clarões aqui. Esses clarões são justamente acúmulo de gordura, tá? No fígado. Então, a gente começa a ter como se fossem vários vacúolos, que são bolsas de gordura, tá? Aqui nas células, certo? Então, começa aqui a ter o acúmulo, olha só, desses vacúolos. E aí, gente, a gente pode, né, uma vez que começa como esteatose, como degeneração gordurosa, essa degeneração gordurosa, ela pode evoluir para um quadro de cirrose, tá? O que é a cirrose? A cirrose ela é uma doença crônica do fígado que se caracteriza por fibrose, tá? Ou formação de nódulos que bloqueiam a circulação sanguínea. Pode ser causada por infecções ou inflamações crônicas dessa glândula. A gente associa muito cirrose ao uso de álcool, mas a gente também tem a cirrose não alcoólica, que é justamente quando você está agredindo ali o seu fígado, no caso da esteatose, quando você está ali constantemente agredindo o fígado devido à grande quantidade de tecido gorduroso presente no órgão, tá? E aí, olha só, aqui eu tenho um fígado normal, e aqui a gente vai ter as células do fígado aqui redondinhas, tá? E aqui a gente vai ter as veias centrais que vão estar irrigando esse fígado. Só que aí, pessoal, quando o fígado está muito cheio de gordura, olha só o que acontece, tá? A gente começa a ter placas de gorduras que vão impedindo a circulação do sangue. Essas placas de gorduras, como elas estão constantemente provocando, né, uma agressão, elas são tóxicas para o fígado justamente porque elas inibem esse processo aí, essa circulação, elas vão, né, estimulando a produção de um segundo tecido, que é um tecido mais fibroso, tá? Um tecido de cicatrização no fígado. Então, esse tecido, ele ainda vai ser mais prejudicial ainda, que é o que caracteriza a cirrose, porque ele é um tecido fibroso e ele inibe completamente a circulação sanguínea, tá? E aí a gente tem esse quadro aqui se estabelecendo, que é um quadro de cirrose. Então, a cirrose, ela faz com que o fígado ele produza esse tecido de cicatrização no lugar de células saudáveis. E aí as células saudáveis, elas vão morrendo, tá? Tudo bem? Então, esse é um quadro de degeneração gordurosa. Gente, nós também vamos ter a degeneração por acúmulo de proteína, também chamada de degeneração hialina, tá? A degeneração hialina é quando eu tenho um acúmulo de proteína dentro das células, certo? Existe um quadro chamado de eu não sei se vou saber chamar esse nome, amiloidose. Ela é uma doença rara, em que as proteínas elas são dobradas de forma anormal, tá? E aí essas proteínas elas vão formar fibrilas de amiloide, que se acumulam em vários tecidos e órgãos. É o seguinte, vamos voltar lá para a nossa aula de biologia celular, de bioquímica, lá no primeiro semestre. Vocês sabem que as proteínas, deixa eu ver aqui, é como se fosse assim, elas vão sendo traduzidas lá no nosso citoplasma pelos ribossomos e elas são assim como se fossem assim uma fila, né, de peptídeos, tá? E aí, enquanto elas estão assim nesse formato de fiozinho, elas não têm função nenhuma. Elas precisam ser dobradas para elas poderem, né, ter alguma função. E aí existe até um tipo de conformação. Cada dobra que a proteína vai dando, né, ela vai adquirindo aí um estágio de conformação. Então, nós temos assim a conformação primária, aí nós temos a conformação secundária, aí nós vamos ter a conformação terciária e quaternária. Ou seja, na conformação quaternária, pessoal, a proteína vai estar assim, ó, tá? Aí vocês olham assim, tá tudo bagunçado. Não, aqui tem todas as ligações bioquímicas possíveis que a proteína ela precisa para ela ter alguma função, tá?
Então, na degeneração hialina, as proteínas elas vão ter uma dificuldade nesse dobramento. Se elas não conseguem se dobrar direito, elas vão ter um prejuízo na sua função, tá? E aí, o que que acontece? Como elas não têm uma função, porque elas foram dobradas de forma errada, elas vão começar a se acumular dentro do órgão, tá? E aí, isso vai levar à disfunção ou à insuficiência e até mesmo à morte daquele tecido por conta do aumento ali do acúmulo de proteínas, tá? Então, a hipótese mais aceita, por exemplo, olha, é essa disfunção dos macrófagos. O que que são os macrófagos? Os macrófagos são células, tá, de defesa do nosso corpo, relacionadas aí ao processo de defesa do nosso corpo, né? Elas fagocitam partículas importantes aí que possam entrar no nosso corpo para provocar alguma agressão. Aí o que acontece? Os macrófagos, para eles terem essa função de fagocitar, tá bom? Depois eu falo contigo, meu Manu. Tá. Voltando. Então, olha só. Voltando aqui, né? Então, um exemplo aí de degeneração hialina é justamente o que acontece com os macrófagos. Então, os macrófagos, como eu estava falando para vocês antes de ser interrompida, ele ocorre justamente qual é a função do macrófago? É fagocitar partículas estranhas que entram no nosso corpo. Então, vocês têm que pensar assim, se ele fagocita e destrói substâncias e partículas estranhas que entram no nosso corpo, né? Se eles são células responsáveis aí pela defesa do nosso corpo, dentro desses macrófagos, eu tenho que ter proteínas específicas que vão ajudar aí nesse processo de digestão, tanto de partículas como de substâncias estranhas que esse macrófago ele vai digerir, tá? E aí, essas proteínas do macrófago, elas precisam, né, ter ali uma quantidade, né, normal de funcionamento. Só que o que acontece? No caso de degeneração por acúmulo de proteína, ou também chamada de degeneração hialina, os macrófagos, eles perdem essa capacidade de fagocitose. Então, por algum motivo, eles não conseguem mais fazer fagocitose de corpos estranhos, de restos de células. E aí eles começam a acumular proteínas que não são digeridas no seu interior. Então, por exemplo, se ele fagocita uma bactéria, né? A bactéria, a gente sabe que a bactéria tem várias proteínas no seu citoplasma, proteínas na sua parede celular. Só que o macrófago, uma vez que ele está com essa bactéria dentro dele, ele não consegue mais fagocitar, ele não consegue mais digerir. E aí essa proteína, né, que está lá presente, ela começa a se acumular dentro daquele tecido. E aí a gente começa a ter o acúmulo excessivo de proteínas nesses macrófagos, o que leva o seu rompimento, porque, claro, à medida em que ele vai fagocitando e ele não vai conseguindo digerir, chega um momento em que ele não aguenta e aí a célula se desfaz, o macrófago se desfaz, tá? E aí todos aqueles restos de proteína que o macrófago não estava conseguindo digerir, começam então agora a se acumular dentro do tecido, certo? Então, isso daí é uma das hipóteses que é levantada, né, para explicar esse mecanismo de degeneração por acúmulo de proteína, tá? Tudo bem até aqui, gente? Então, esse daqui é o exemplo que eu citei aí da disfunção dos macrófagos. Outro caso é justamente as queloides, tá? Então, a queloide ela é um tipo de degeneração hialina. Por quê? O que é a queloide? A queloide ela também é chamada de hialinização por fibras de colágeno, tá? O aparecimento da queloide ele é originado a partir do aumento entre as pontes de enxofre e as fibras de colágeno em processos cicatriciais. Então, esse fragmento de pontes S leva a um encurtamento e à perda da elasticidade das fibras de colágeno. Não se sabe ao certo o que causa o aumento das queloides, né? Dessa proteína que é justamente o colágeno.
Então, o que é a queloide, pessoal? A queloide é justamente, deixa eu ver aqui como é que eu vou explicar para vocês de uma forma mais... A gente começa a ter o acúmulo de colágeno aqui nesse processo de cicatrização, tá? Só que esse colágeno, como está colocado aqui no texto, ele tem aí o aumento dessas pontes de enxofre. Eu acho que eu estou colocando muita bioquímica para vocês, né? E aí, deixa eu ver aqui uma forma mais clara de explicar. O que é que vocês têm que entender? Que na queloide a gente tem um acúmulo demasiado de colágeno. E aí esse colágeno, ele tem um defeito na sua bioquímica que impede esse tecido dele ser mais elástico. Pronto, tá? Geralmente uma queloide, ela vai ser caracterizada pelo quê? Você tem ali a cicatrização, digamos que a cicatrização, né, o corte aconteceu daqui até mais ou menos aqui, tá? Só que aí, pessoal, olha só, no caso da queloide, a gente vai ter tanta proteína, tanto colágeno sendo produzido e não tendo essa característica, que a gente tem o acúmulo, né, de tecido além do ponto de cicatrização, tá? Então, esse daí é a degeneração a degeneração aí por acúmulo de proteína. A gente vai ter também os corpúsculos de Mallory, que é formado na cirrose hepática, por ser também causado por uma infecção virótica, que no caso é o citomegalovírus, onde se tem um acúmulo de proteínas, tá? Nós temos aqui, olha só, o hepatócito. E aí, esse hepatócito, gente, a gente começa a ter aqui o acúmulo de proteínas provocadas justamente por conta da presença desse vírus, tá? Então, o acúmulo nesse caso aqui é chamado de corpúsculo de Russell. E o acúmulo é o acúmulo da hemoglobina no citoplasma de células plasmáticas. Então, a gente tem aqui, olha só, começa... Desculpa, pessoal. Deixa eu outra coisa. Me confundi aqui, tá? Esse daqui que eu estou mostrando para vocês é só a formação aqui do corpúsculo de Mallory, tá? Que é justamente o acúmulo de proteínas provocadas pela presença do citomegalovírus, tá certo? Tá? Que é quando a célula está infectada, e aí essa infecção ela provoca o aumento dessa proteína, formando essa alteração hialina aqui, tá? Nós temos aqui o núcleo da célula, e aqui a gente tem aqui uma síntese muito aumentada de proteína que começa a ficar depositada aqui ao redor do núcleo, tá? Nós temos também as degenerações provocadas por açúcares ou carboidratos. Geralmente aqui a gente vai ter o fator da genética, tá? São doenças genéticas caracterizadas pelo acúmulo de glicogênio nas células do fígado, rins, músculo esquelético e coração. O glicogênio, ele é uma reserva de energia prontamente disponível que está presente no citoplasma. Só que aí esse glicogênio, ele causa deficiência de enzimas que atuam no processo de degradação do glicogênio em glicose. A gente tem aqui um problema no metabolismo do carboidrato. E esse carboidrato, que era para ser metabolizado e utilizado nas nossas células, agora ele passa a ficar acumulado dentro das células. E aí isso não é bacana. E aí a gente tem o nosso caso clássico aqui de diabetes, né, mellitus. Tá? Que é quando a gente tem um acúmulo de glicogênio dentro das nossas células, tá? Que é justamente o acúmulo aí de açúcar. Então, gente, basicamente, né, esses aqui são os principais conceitos que eu queria falar para vocês hoje, tá? Nós temos aqui uma célula normal, aqui a gente tem uma lesão reversível. Se essa lesão se você tirar o agente que está provocando essa lesão, a célula ela tende a voltar ao normal. Se você não tirar o agente que provoca essa lesão, tá? Essa célula ela tende a evoluir, então, aqui para a morte celular. E essa morte celular ela pode ser por apoptose, quando a célula se programa para morrer, ou ela pode ser aqui a necrose, quando eu tenho uma fragmentação de toda a célula, tá? Gente, é isso, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês,
Vamos para as perguntas agora. Cadê vocês? Ainda tem gente aí, que já acho que já passou do horário que eu estava falando. E aí, quais são as dúvidas de vocês? Agora tá tudo claro, professora, sem dúvida. Tá, a Duda, a Bruna. Oi, professora. Oi, professora. Tá claro. Tem Suzy, dúvidas? sem dúvidas. Tainara Sim. Mendes. Quem mais está aqui, gente? Não tenho dúvida, professora. Andréia. Tá tranquilo? Se eu perguntar para vocês, vocês vão saber responder? Quem é a Andréia? Não sei, não. Andresa. Acho que ela leu errado. Ah, é a Andresa, realmente. Bem, pessoal, desse assunto hoje, para não ficar muito batido, né? Até porque a gente tem aula até 11 horas, vocês querem dar um intervalo? Como é que é para tomar alguma coisa? Vocês querem, enfim, fazer exercício? Pode ser, professora. Exercício. Tá. Então, olha só, eu vou fazer algumas perguntas aí para vocês, e aí vocês vão anotando e a gente já vai a gente já vai respondendo, tá? Tá. Então, vamos lá, deixa eu ver bem aqui o negócio. Vocês estão vendo esse slide que eu estou projetando? Ah, não, não estão. Espera aí, deixa eu só abrir aqui a tela. Então, prontos para a primeira pergunta, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. A primeira pergunta que eu quero que vocês façam eu quero que vocês conceituem para mim o que é a lesão. O que é a lesão? O que é o processo de lesão? Primeira pergunta. Eu vou anotar aqui a tela. Olha só, explique com suas palavras o processo de lesão celular. A gente já vai responder, tá? Então é importante que vocês façam, que vocês copiem e já vão pensando na resposta. Vocês estão vendo que eu estou digitando, né? Sim.
Pessoal, eu vou fazer assim, vou deixar aqui projetado para vocês. E aí vocês vão ter um tempo, eu vou dar uns 5 minutinhos para a gente responder. E aí depois desses 5 minutinhos a gente começa a responder, tá bom? E aí vocês vão tirando as dúvidas de vocês. Eu também vou passar, depois que a gente responder esse e tal, dando tempo, eu vou passar algum exercício para vocês relacionado às aulas de adaptação celular, tá? Tá, então continuando, né? Então, olha só, a gente continua aqui para as correções. Já respondemos a primeira pergunta, já respondemos a segunda pergunta, agora nós vamos para a terceira, né? Qual é o mecanismo que envolve a tunefação celular? Quem quer responder essa? Eu escrevi. Sinto muito. Um de cada vez, por favor. Eu escrevi que era o aumento da quantidade de água na célula. Essa terceira eu não fiz. Tá. Eu escrevi Então, isso. repete aí, Keila. O aumento da quantidade de água na célula. O aumento da entrada de água dentro da célula, né? A gente A viu entrada? que entrada de água dentro da célula. Na verdade, para a gente colocar assim, os termos mais bonitos, né? A gente diz que ocorreu um desequilíbrio osmótico, que é quando eu tenho aí o aumento de sais dentro da célula e, consequentemente, ocorre o aumento da entrada de água para dentro dessa célula, ocorre aí o aumento da osmose. Tá? Então, ocorre, então, desequilíbrio osmótico. Vocês entendem assim? Sim. Então, a célula, por algum motivo... Cadê? Aqui tem um esqueminha bacana. Aqui, peraí. A célula, é esse? A célula, por algum motivo, ela sofre uma lesão, tá? Essa lesão pode ser, por exemplo, pode provocar hipóxia, que é a diminuição de oxigênio da célula. Então, a célula começa a ter um prejuízo aí ao receber oxigênio. Consequentemente, se ela tem um prejuízo, né, se ela não está tendo oxigênio suficiente para metabolizar, as mitocôndrias começam a sofrer. Porque as mitocôndrias são organelas que estão presentes dentro da célula, que são responsáveis pelo processo de respiração celular. Só que, para que elas possam fazer esse processo, elas precisam ter oxigênio. É a partir do oxigênio que as mitocôndrias conseguem sintetizar ATP. Tá? Essa é a principal fonte de ATP. E aí o ATP, que é sintetizado nesse processo de respiração celular, ele é a molécula energética das nossas células. Então, vamos lá, voltando. Se a célula está sofrendo um processo de lesão que dificulta a chegada de oxigênio para essas células, elas começam a desenvolver, então, um quadro de hipóxia, que é quando elas ficam pobres em oxigênio. Consequentemente, nessa diminuição nos níveis de oxigênio, fazem com que também haja diminuição da produção de ATP pelas mitocôndrias. Elas não conseguem mais produzir a quantidade de ATP necessária. Se a célula não está produzindo ATP, que é a moeda energética da célula, como é que ela vai ter energia para fazer o controle aí dos níveis de cálcio, que exige um transporte ativo, ou seja, exige energia para que a entrada e a saída de cálcio possa acontecer, tá? Eu tenho gasto de energia, eu tenho gasto de ATP. Como é que eu também vou colocar para funcionar a bomba de sódio e potássio
que também é um tipo de transporte de sódio e potássio, onde exige o gasto de ATP. Então, se a célula não está produzindo ATP, eu não tenho energia para fazer o controle desses íons, tá? Desses átomos. Consequentemente, o que começa a acontecer? O acúmulo de sais dentro da célula. A célula está acumulando sal e isso favorece o quê? O desequilíbrio osmótico, que é quando eu tenho ali uma entrada de água dentro da célula, tá? A osmose ela é caracterizada pela saída da água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Se dentro daquela célula eu tenho uma grande concentração de sal, então a água que está presente lá fora, ela tende a entrar para dentro da célula. E isso é o que vai provocar o inchaço da célula, o efeito de tunefação celular. É quando a célula fica, né, cheia de líquido, tá? E aí, olha só, nós temos aqui diminuição da produção de ATP, entrada de sódio e água na célula, tá? Nós temos, isso vai fazer com que haja um aumento da pressão osmótica da célula, e aí isso começa a fazer com que a célula ela apresente vários vacúolos dentro dela, tá? Que são essas bolinhas aqui, derivadas justamente do retículo endoplasmático, que está sendo todo, né, degradado, todo vacuolizado por conta da presença, por conta desse desequilíbrio, tá? Então, isso daí é um mecanismo que envolve a degeneração hidrópica, é um dos, tá? O aumento da quantidade de cálcio vai provocar lesão aqui da membrana da mitocôndria, que isso também vai diminuir a quantidade de ATP gerada na célula, vai produzir lesão da membrana plasmática, e aí vocês lembram que a membrana plasmática é ela que vai delimitar a célula, né? É como se tivesse assim, se a célula fosse perfurada em vários pontos, e isso é ruim para a célula, porque isso vai degradando, vai facilitando o processo de morte dela. E por último, a gente tem aqui, olha só, a ativação de proteínas que vão degradar o DNA, tá? Vão prejudicar o DNA. E isso também é um ponto muito ruim, porque se o DNA está com defeito, a célula automaticamente é uma defesa das nossas células. Quando o nosso DNA ele foi replicado de forma errônea, a célula, quando ela não consegue reparar aquele erro lá durante a replicação, ela programa a célula para a morte. E é isso que acontece nesse caso. Quando o DNA é lesionado, a célula é programada para a morte, então a célula ela entra em apoptose. E aí a lesão ela não é mais reversível, ela passa a evoluir para o processo de irreversibilidade. Tá bom? Ficou claro aí? Ficou, professora. Olha só. Então, o que provoca o mecanismo de tunefação celular, que é justamente o fato da célula ficar inchada? A tunefação celular ela vai ser provocada pelo desequilíbrio osmótico, provocado aí pela diminuição de ATP, que causa a diminuição aí da atividade das bombas de sódio e potássio e as bombas de cálcio, tá? Aumenta-se a quantidade de sais e água dentro da célula e a célula enche, provocando esse efeito de tunefação celular. O que provoca a degeneração gordurosa? A degeneração gordurosa é o acúmulo de gordura dentro da célula, certo? Então, acontece quando aquela Professora, se eu falar que é o acúmulo de triglicerídeos, é certo ou é errado? Tá certo. Mas usa degeneração. Mas tá certo, não tá errado. Mas é o acúmulo de triglicerídeos leva à lesão, que é chamada de degeneração gordurosa. Tá? Sim. E aí essa degeneração gordurosa, como é o acúmulo de gordura, pode ser um desses exemplos é a esteatose hepática,
quando a gente começa a ter o acúmulo de gordura no fígado. Tá aqui, ó. A gente tem um fígado normal e aqui entre as células a gente quase que não tem gordura. Mas em um fígado com cirrose, por exemplo, a gente já vai ter aqui, olha só, gordura ao redor das células. E aí a presença dessa gordura faz com que haja o estímulo da produção de um tecido fibroso, que é um tecido de cicatrização. Quando a gente se corta, vocês já perceberam que o tecido de cicatrização que se forma ali em cima do corte, ele tem um aspecto diferente do tecido do restante da pele, não é? Esse tecido de cicatrização, ele é um tecido mais duro, mais fibroso, porque a quantidade de proteínas que tem nesse tecido é maior. Além do mais, o tipo de célula que é utilizada para fechar esse tecido também são outras células, tá? Que são os fibroblastos. Então, pessoal, esse tecido fibroso, agora presente no fígado, ele vai dificultar muito a circulação sanguínea. E isso vai fazer com que a gente comece aqui a ter um prejuízo na função do fígado, tá? Então, nesse quadro, a gente chama de cirrose, ou seja, uma esteatose hepática, ela pode evoluir para um quadro de cirrose hepática, tá? Então, a cirrose, ela faz com que o fígado produza tecido de cicatrização no lugar de células saudáveis. Então, a célula saudável vai morrendo e ao invés dele repor com outra célula saudável, não. Ele induz ali a produção de um tecido de cicatrização. E o fígado ele vai ficando duro, tá? E aí isso não é legal, tá? Aí, qual é a outra? O que é a degeneração hialina? E aí, o que é? Cite uma condição da degeneração hialina. Vocês sabem? O que é a degeneração hialina? Bora lá. Acúmulos de proteínas no citoplasma das células. Professor, eu tava falando, só que meu microfone tava no mudo. Ah, tá bom. Eu falei que é um acúmulo de proteínas no interior da célula. Muito bem, é isso mesmo, tá? A condição de degeneração hialina é quando ocorre o acúmulo de proteína. Aí eu citei ali o caso dos macrófagos, mas tem outra doença genética que provoca a macroglossia, que aí entra na área de vocês. A macroglossia, ela é uma doença que ela provoca o aumento da língua, tá? E ela é uma doença que tem vários fatores. Nesse caso, nesse artigo que eu até... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu acho que eu não vou ter. Eu acho que eu não vou ter, mas eu baixei esse artigo ontem. Na próxima aula eu vou comentar ele com vocês, tá? Tá bom. Voltei aqui para o slide. Então, assim, a macroglossia, ela é o aumento da língua e ela pode ser provocada por degeneração hialina, tá? Então, às vezes existe algum defeito genético que faz com que o indivíduo ele produza uma grande quantidade de proteína e essa proteína começa a ficar acumulada dentro da célula. A célula ela vai inchando por conta dessa quantidade de proteína. Ela não consegue metabolizar. E isso vai provocando o aumento do órgão, tá? Então, isso daí é um caso de degeneração hialina. E o outro caso foi o que eu citei para vocês, que foi aí os macrófagos, que eles vão perdendo essa capacidade de digestão de proteínas. Vocês entenderam a função dos macrófagos, né? São células do nosso sistema imunológico, que a função deles é fagocitar partículas aí do nosso corpo, o resto de células mortas, enfim, eles vão fagocitando, digerindo, e aquilo que é bom para a gente, eles liberam, né, para ser utilizado
como nutrientes para as outras células, e o que não for bom, eles excretam para serem liberados aí para fora do nosso organismo. Só que, nesse caso de degeneração hialina, os macrófagos eles perdem essa capacidade de digestão. Então, eles comem, né, eles fagocitam aquele corpo estranho, o resto de célula, mas aquela proteína fica presa dentro do citoplasma do macrófago e vai se acumulando, tá? O que acontece com o macrófago? Chega um momento em que ele não aguenta e ele tem uma lise celular. E aí toda aquela proteína fica ali, né, exposta e começa a se acumular naquele tecido. Eu coloquei que é o que acontece, por exemplo, né, eu tinha colocado outra figura aqui, mas eu não coloquei não. Tá? Então, vocês entenderam que a degeneração hialina ela vai ser provocada pelo acúmulo de proteína, né? A gente tem aqui o corpúsculo de Mallory, que é formado pelo acúmulo de proteínas de vírus dentro da célula, tá? Tá, aqui também é um acúmulo de proteína. O que mais? O que são as degenerações? E aí, o que é? Arrasa aí, Bruna. E aí, Bruna? São alterações celulares? Que Alterações celulares? são alterações celulares, né? Que são reversíveis quando o estímulo cessa. Sim, muito bem. E aí nós vamos ter 4 tipos de degenerações, né? Ó, sempre liga degenerações ao acúmulos, tá? Acúmulos de proteínas, de lipídios, de íons, acúmulo de água, tá? E aí, esses acúmulos, eles vão provocar essas alterações funcionais e morfológicas que você falou, tá? Então, as degenerações, elas são acúmulos de substâncias, né, que vão aí provocar alterações, tanto na morfologia como na função da célula. Por conta disso, as degenerações, elas são alterações, são um tipo de lesão reversível, tá? Beleza. Então, tá dentro do que você falou, mas só complementando. Tá bom. Meninas, esse daqui foi o nosso exercício da aula de hoje, certo? Vocês têm mais alguma dúvida? A gente ainda tem 1 hora de aula. Não. Vocês vão para a aula prática da de Leme? É porque a gente tem que estar lá na faculdade 11 horas. Tá, tranquilo então, tá bom? Então, né, podem vir aqui para a aula, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, na próxima quarta-feira a gente tira todas as dúvidas e eu já marco a nossa aula prática, tá bom? Tá bom, professora. A senhora vai gravar as outras horas que faltam? Como é que é? Ou vai parar por aqui ou a senhora ainda vai gravar? Eu vou parar por aqui, né? Porque a gente tem 1 hora. Aí Tá vocês bom. precisam se arrumar, vir para cá, que eu acho que é esse tempo que vai que manda, né? Tá bom. Tá bom, obrigada. Para vocês, tá? Até Tchau. mais. Até quarta. Tchau. E aí a gente Tchau. nossa aula, tá bom? Tá. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, professora. Obrigada. De nada.